Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo do texto sagrado e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. E no Momento da Palavra estamos no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Êxodo que nós leremos hoje no Momento da Palavra é o capítulo 9 do livro de Êxodo, que diz o seguinte: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra em tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebenta em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem do servo de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação.
E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada, aqui no Momento da Palavra. Veja, este capítulo do livro de Êxodo, capítulo 9 do livro de Êxodo, assim como todo o texto bíblico, eu costumo dizer aqui, ele contém muitas verdades. E aqui continua contando a história das pragas do Egito, aquela preliminar, aquele início do processo de saída do povo hebreu do Egito. Então, as pragas continuam a serem lançadas por Deus, uma vez que Faraó continua, como nós vimos, endurecendo o seu coração. Então o texto diz que Deus mandou de novo Moisés falar com Faraó e diz o seguinte, no versículo 3 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre o cavalo, sobre o jumento, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E mais uma vez o texto informa, eu já tinha lido no capítulo anterior, que a partir de determinado momento Deus começou a especificar que está fazendo separação entre o povo egípcio e o seu povo, o povo de Israel. Então, de novo, ele diz, no versículo 4, e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Então, Deus está dizendo, olha, se você, Faraó, não liberar o povo hebreu, e Deus já sabia que ele não iria liberar, surgirão pestilências, surgirão doenças, úlceras, nos seus animais, em todos os seus animais, e eles morrerão. Mas eu farei separação entre o povo egípcio e o povo de Israel. No gado dos animais do povo de Israel não haverá doença nenhuma. Nenhum deles morrerá. Mas no povo egípcio, morrerão. E Deus cumpriu, lançou realmente essa praga. Faraó duvidou que houvesse essa separação, certamente imaginando como é que vai ter doença em todo o meu gado e naquela região que está dentro do Egito não vai ter nenhum gado doente. Não, vou mandar ver. Então Faraó enviou seus servos para ver se realmente não tinha morrido nenhum gado do israelita e realmente confirmou
que não havia mortes entre os animais dos israelitas. Porém, o texto diz que o coração de Faraó continuou endurecido. Então, o Senhor mandou Moisés de novo falar com o Faraó, de novo uma nova praga. Moisés pegou, a mando do Senhor, cinza do forno, espalhou nos céus aos olhos de Faraó e disse que aquelas cinzas se tornaria em sarna. E essas sarnas, elas arrebentavam em úlceras no corpo dos egípcios. E o texto diz no versículo 11, de maneira que os magos sempre acompanhavam Faraó. Os magos já sabiam que não tinham poder, desde aquela praga lá atrás dos piolhos, nós já vimos em capítulos anteriores, desde aquela praga dos piolhos, os magos já sabiam que ali tinha o poder de Deus e que eles não podiam tentar reproduzir com as suas magias os efeitos das pragas. Mas aquela praga das doenças, das úlceras, também atingiram os magos. E o texto diz que, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Então, foi uma sarna que abriu feridas em todo o povo egípcio. Porém, o texto diz que, no versículo 12, porém o Senhor endureceu o coração do Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Já comentamos isso em capítulos anteriores com relação a essa relação de endurecer o coração. Na verdade, a ação de Deus fazia com que o coração de Faraó fosse endurecido. E mais uma vez, Faraó não deixou o povo egípcio, o povo hebreu, sair do Egito. Então, o Senhor, no versículo 13, então disse o Senhor a Moisés, levante pela manhã cedo e põe diante de Faraó e diz, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Veja, era um dos objetivos do envio das pragas. E ele continua, porque agora tenho estendido a mão para te ferir, e a ti e ao teu povo com pestilência, para que seja destruído na terra. Mas deveras, para isto te mantive. Veja, Deus está sendo bem claro, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o que Deus está dizendo aqui? Eu te mantive no poder, eu te levei ao poder, eu te mantive no poder e eu permiti que você segurasse o meu povo, prendesse o meu povo e mantesse o meu povo preso. Permiti que o seu coração se endurecesse e que você tivesse o poder para prender o meu povo, para não liberar o meu povo. Para que o meu nome, como diz o versículo 16, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Eu já havia comentado lá no início das pragas, em um capítulo anterior do momento da palavra,
que um dos objetivos dessas pragas, já falei que um dos objetivos era humilhar a prepotência e o orgulho dos egípcios. E o outro objetivo era se apresentar às nações, não só o Egito, mas as nações como um todo, de todo o mundo conhecido na época, se apresentar como o Deus, o poderoso Deus. E é o que ele está dizendo aqui. Veja, no versículo 16, mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti. É por isso que eu lhe deixei aqui, para que através do seu orgulho, através da tua insistência no pecado e na maldade, através da sua teimosia em não liberar o povo de Israel, eu mostrar o meu poder em ti, porque farei maravilhas nessa região através das pragas e da libertação, da forma como eu vou libertar o meu povo aqui na terra do Egito. Então é para isso, para que eu me apresente diante das nações como o Deus poderoso que sou, é que eu deixei você aí, apesar de toda a sua idolatria, apesar de toda a sua maldade, apesar de toda a sua prepotência, apesar de todo o seu orgulho. Foi para que eu me apresentasse como um Deus poderoso a todas as nações. Então ele diz, mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome, o nome de Deus, seja anunciado em toda a terra. Então esse era um dos objetivos. Eu falei em um capítulo anterior que Deus tinha 3 objetivos na questão de lançar as pragas. Quebrar a prepotência do povo egípcio, pisar em seu orgulho, em sua soberba. Era libertar o povo hebreu, evidentemente. E era também se anunciar como Deus poderoso, anunciar o seu nome, como diz aqui no versículo 16, em toda a terra. Esse era o objetivo, esses eram os objetivos das pragas no Egito. Porque Deus é muito além do que nós somos capazes de ver. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, Deus tinha esse objetivo e deixou muito claro aqui no versículo 16. E diz que no dia seguinte ele faria chover fogo, pedras, saraiva, como ele chama aqui, o texto bíblico. E aqui também há um diferencial. No versículo 18 diz o seguinte: eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Versículo 19: agora, pois, envia, recolhe o teu gado. Veja, este aviso era também para o povo egípcio. Não era só para o povo de Israel.
Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, e todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. E o versículo 20 diz: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E esses morreram. Mas aqueles, mesmo não sendo do povo escolhido de Deus, mesmo sendo do povo egípcio, Deus deu a oportunidade de salvação dos seus servos e do seu gado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a indicação que o texto quer dar. Porque importa a Deus é que o indivíduo, como diz o texto, tema a palavra do Senhor, tema a Deus. Então, aquele que é temente a Deus, não importa a sua origem, não importa de onde veio, não importa as crenças anteriores, não importa o comportamento anterior, não importa a idolatria anterior, não importa o pecado anterior. A partir do momento que esta pessoa, não importa a sua origem, a partir do momento que esta pessoa temer a Deus, Deus lhe oferece a salvação. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber o aviso sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no nosso canal para você, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no nosso canal de Preceitos de Fé para você. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.